Você já parou para pensar como um livro escrito há milhares de anos pode descrever com precisão os eventos que testemunhamos hoje? Será que realmente estamos preparados para o que está por vir? Será possível que antigas profecias estejam se cumprindo bem diante de nossos olhos? E o que a Bíblia nos revela sobre o futuro e como isso se conecta ao nosso tempo? Prepare-se, pois o que vamos revelar pode mudar a forma como você enxerga o mundo. O livro de Daniel, o Evangelho de Mateus e o Apocalipse descrevem sinais claros que antecederiam a chegada do Anticristo. E ouvireis de guerras e de rumores de guerras. Olhai, não vos assusteis, porque é mister que isso tudo aconteça, mas ainda não é o fim. Mateus 24:6. Estamos claramente presenciando eventos que confirmam as Escrituras. E este vídeo é um chamado para que você desperte para a verdade. Aproveite para fazer parte dessa missão. Inscreva-se no canal, é de graça. Deixe seu like e compartilhe este vídeo para que possamos espalhar as boas novas da Palavra de Deus para mais pessoas. O mundo precisa urgentemente se voltar para o nosso Senhor antes que seja tarde. Desde que o mundo é mundo, a humanidade tem enfrentado crises, guerras e conflitos. A própria Bíblia nos traz inúmeros relatos de tempos turbulentos. O dilúvio nos dias de Noé, um julgamento divino para uma humanidade corrompida. Gênesis 6, 5, 8. As pragas do Egito, que demonstraram o poder de Deus sobre uma nação que escravizava seu povo. Êxodo 7, 12. E a destruição de Jerusalém, profetizada por Jesus, como um sinal dos tempos difíceis. Lucas 21, 20, 24. No entanto, quando observamos o cenário atual e o somamos a outros acontecimentos descritos nas Escrituras, percebemos como as profecias apocalípticas fazem cada vez mais sentido. Nunca antes vimos tamanha degradação moral, engano em massa e inversão de valores acontecendo simultaneamente e em escala global. As profecias bíblicas nos alertam sobre tempos de grande tribulação, e ao olharmos as notícias do mundo atual, percebemos como essas palavras sagradas se cumprem. O aumento dos conflitos entre nações, como guerras devastadoras que ameaçam a paz mundial, a fome que assola diversos países e a crise econômica que afeta milhões de pessoas, são reflexos do que Jesus advertiu em Mateus 24, 7. Porquanto se levantará nação contra nação, reino contra reino, e haverá fomes, pestes e terremotos em vários lugares. Além disso, a corrupção, a degradação dos valores morais e a crescente perseguição aos cristãos mostram que estamos cada vez mais próximos dos tempos preditos pelo apóstolo Paulo em 2 Timóteo 3, 1-5, onde ele descreve uma geração egoísta, amante dos prazeres e distante de Deus. Estamos diante de um dos maiores alertas proféticos da Bíblia, a chegada do Anticristo. Mas ele não encontrará resistência, pois a fé de muitos já está comprometida. Esse afastamento de Deus não é apenas um fenômeno moderno, mas uma profecia bíblica se cumprindo diante de nossos olhos. A busca desenfreada por ambições pessoais, egoísmo e prazeres mundanos tem levado a humanidade para longe da verdade. Como Jesus advertiu em Mateus 24, 12. E por se multiplicar a iniquidade, o amor de muitos esfriará. Essa apostasia não apenas desvia as pessoas do caminho da salvação, mas cria um terreno fértil para que o Anticristo manipule e seduza multidões ao seu bel prazer. Vivemos em uma era de incredulidade, onde muitos estão desacreditados da palavra de Deus. Podemos perceber isso através das ações humanas.
Valores estão sendo distorcidos, a fé tem sido relativizada e até mesmo aqueles que se dizem cristãos vivem em dúvidas e conflitos internos. Esse enfraquecimento da fé torna as pessoas vulneráveis ao engano e à manipulação. O anticristo não virá como um inimigo declarado, mas como um líder carismático, um solucionador de problemas que conquistará multidões com promessas de paz e estabilidade. No entanto, por trás de sua aparência benevolente estará a ação do próprio Satanás. Em 2 Tessalonicenses 2, 9, 10 está escrito: a vinda desse perverso é segundo a ação de Satanás, com todo o poder, com sinais e com maravilhas enganadoras. Ele usará todas as formas de engano da injustiça para os que estão perecendo, porque rejeitaram o amor à verdade que os poderia salvar. Podemos perceber que, nos dias atuais, o terreno já está sendo preparado. Governos ao redor do mundo implementam medidas que restringem a liberdade. Tecnologias avançadas surgem para monitorar e controlar as pessoas. E a sociedade caminha para um sistema global cada vez mais unificado. A palavra nos ensina que o anticristo assumirá esse sistema para enganar os que não estão firmados na fé. E faz que a todos, pequenos e grandes, ricos e pobres, livres e servos, lhes seja posto um sinal na mão direita ou na testa, para que ninguém possa comprar ou vender, senão aquele que tiver o sinal ou o nome da besta ou o número do seu nome. Apocalipse 13, 16, 17. Atualmente, testemunhamos o cumprimento dessas profecias diante de nossos próprios olhos. E aqueles que não acreditam ou se recusam a ver, já têm sua fé comprometida. O mundo está mergulhado em crises políticas, morais e espirituais. O amor de muitos se esfriou, a verdade tem sido distorcida e a perseguição contra aqueles que seguem a palavra de Deus só se intensifica. Estamos em uma era de confusão, onde o bem é chamado de mal e o mal é exaltado. Vivenciamos tempos difíceis e desafiadores. A palavra de Deus nos alerta que nos últimos dias muitos se desviarão da fé, dando ouvidos a espíritos enganadores e a doutrinas de demônios. 1 Timóteo 4:1. O apóstolo Paulo advertiu que antes da volta do Senhor Jesus haveria uma grande apostasia e o homem da iniquidade, o filho da perdição, se manifestaria. 2 Tessalonicenses 2:3. O anticristo se aproxima e os sinais estão diante de nós. Guerras, fome, corrupção e perseguição contra aqueles que permanecem fiéis ao verdadeiro evangelho. Mas não temais, o Senhor nos fortalece e nos chama a perseverar. Aquele, porém, que perseverar até o fim, esse será salvo. Mateus 24:13. Que nossa fé seja inabalável, que nossos corações estejam firmados na rocha e que nossa esperança seja sempre em Cristo. Revesti-vos de toda a armadura de Deus, para que possais resistir no dia mau e permanecer firmes. Efésios 6:13. Inimigo tenta nos enganar, mas aquele que é fiel ao Senhor jamais será confundido. Portanto, vigiai e orai, pois a volta do Senhor está próxima. Que possamos manter nossas lâmpadas acesas, prontos para encontrar o noivo. Que Deus nos conceda força, discernimento e coragem para permanecermos firmes até o último dia. Amém.